Oi gente, depois de muito tempo, hoje eu vim trazer para vocês essa máquina portátil da Shopee que faz muito sucesso em vendas, mas antes de começar o vídeo eu só vou fazer uma observação aqui, se aparecer algum ruído aí de fundo, alguém cantando ou alguma música do tipo, é porque eu moro em apartamento, então para você que já mora ou já morou sabe muito bem como é. Então é só mesmo desconsiderar o que está no fundo e prestar atenção aqui no vídeo que dá super certo. Mas vamos lá, eu comprei ela na Shopee por R$ 69,59 com frete, praticamente aí R$70, né? O vendedor, ele demorou para postar para mim assim em torno de umas 2 semanas mais ou menos, mas depois que postou, chegou em uma semana aproximadamente e tá tudo certo. A caixa veio com algumas avarias, agora tá um pouco assim, as avarias estão mais aparentes porque eu deixo ela guardada, então com a utilização acaba, né, a caixa vai se desfazendo mesmo. Eu fiquei assustada um pouquinho, mas pra mim não influenciou nada porque o importante pra mim é ela tá funcionando. Uma característica dela que eu acho bem bacana, além do tamanho, né, lógico, é que ela é bivolt, então não precisa você ficar trocando também a voltagem, é só simplesmente você ligar na tomada, ela vai funcionar super bem. E outra coisa também que eu acho bacana é a questão das pilhas, né? Então eu vou mostrando aí pra vocês o peso, a altura, o que vem nela, então me acompanha. A máquina já está com as pilhas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei a pilha de colocar em controle remoto mesmo, é a A, tá vendo? Eu coloquei. E ela já tá até com a luz acesa, né? E aí os itens que vem é a fonte, né? Pra carregar. Vou mostrar aqui a pontinha dela também pra vocês, ó. Assim, o cabo não é muito grande, depois eu vou mostrar pra vocês também quantos centímetros vem. Esse daqui, ó, é o pedal dela, só que o cabo também não é muito grande. Assim, eu fiquei até um pouco frustrada, porque eu gosto de trabalhar com a máquina, com as 2 mãos nela, pra ficar guiando aqui o trabalho. E o fio, como é muito pequeno, então você meio que faz dele um mouse, sabe? Você vai apertando aqui pra você ter a intensidade que você quer da costura, e a outra mão que você vai guiando o trabalho que tá sendo feito ali, né? Eu não curto muito, né? Eu prefiro 1000 vezes que fosse pelo menos com um fio um pouco maior, mas pelo preço, você tendo que colocar essas considerações, tá dentro do que vale a pena, né? Ela tem essa parte aqui de trás, ó, que aí você pressiona e gira no sentido anti-horário. E aí vai aparecer essa partezinha para você colocar a bobina, para você fazer a recarga dela. Então, ela utiliza 2. Você vai colocar uma bobina aqui carregada e a outra aqui dentro. Ó, aqui você vai colocar a linha de baixo. Vou colocar aqui. Como vocês podem ver, muitos componentes dela são, assim, um pouco frágeis, né? Mas é o esperado mesmo pelo valor. Aqui em cima você pode colocar o carretel de linha também, pode colocar para trabalhar, mas geralmente você vai utilizar ela mesmo para fazer a parte aqui de trás, né? De fazer a recarga do carretel com essa linha aqui. E aí daqui a pouquinho eu vou mostrar também como que funciona para você encher o carretelzinho aqui e tudo. Ela vem também com essas bobinas, né? Eu tô falando carretel, mas é bobina, mas vocês estão vendo aí, então vocês vão entender. Vem com 5, ó, vem com 5, 3 já vem carregado. Essa linha aqui não dá pra saber qual que é a linha, porque parece mais um barbantezinho bem fino. Então, não sei dizer qual que é esse tipo de linha que vem nela. Esses outros foi eu que enchi com as linhas que eu tenho. Essa daqui é a linha invisível que eu uso geralmente nos meus trabalhos. Vem também com a agulha. Caso a outra quebre ali, tem como você encaixar ela. E o passador de linha. Que aí você pode encaixar ali pra você pegar a linha direitinho do outro lado, ó. Aqui, ó, você encaixa aqui, e aí você vem com a linha e puxa. Que aí ela vai passar sem precisar ter muita dor de cabeça.
Vem também com esse manual, que aí ele é em inglês. Então, se você souber ler inglês, vai ser ótimo. Mas, geralmente, vem falando mais das formas, dos cuidados, dos componentes que ela tem, né? Mas, se você já tiver um pouco de prática de costura, eu acredito que não vai influenciar tanto, né? Mas como ela é uma máquina, assim, mais compacta, tem algumas coisas que você tem que ficar mais ir descobrindo, né? De acordo com o que você vai utilizando. Aqui tem uma molinha, que depois no final do vídeo eu vou falar sobre as desvantagens e uma delas é essa, vocês vão entender. Por quê? Essa mola aqui, ó, ela veio bonitinha, né? Só que de acordo com o que você vai tirar, você tem que tirar com muito cuidado. Foi o que aconteceu comigo. Eu, na pressa, eu fui tirar e essa mola aqui, ela voou pra baixo de um móvel aqui no meu quarto. E aí, sem querer, ela acabou amassando. E o que aconteceu? Ela amassou e ela não rodava mais. Aí eu fiquei desesperada. E aí eu fiz mais ou menos uma forma de não ficar tão amassada assim. E foi um provisório mesmo, pra conseguir fazer ela funcionar. Tem essa parte aqui também, ó, que é a parte da tensão, que você vai controlar ela mais e menos. Eu não consegui fazer isso, vou ser bem sincera, não consegui ajustar a tensão, porque se eu colocar a linha aqui dentro, tá vendo, ó, ela fica bem difícil de puxar. Mesmo que você coloque mais ou menos aqui, ó, meio que fica do mesmo tamanho. Aqui até que melhorou um pouquinho, mas ela ainda assim, ela trava bastante na hora de costurar e acaba a linha arrebentando ou quebrando. Acaba que não dá certo. Eu não consigo trabalhar com ela aqui dentro, na parte do controle. Geralmente eu coloco aqui. Eu vou mostrar a vocês também como que eu passo a linha nela pra estar trabalhando. Vou mostrar questão da altura dela. Ó, ela tem aproximadamente 24 centímetros. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó, ela tem aproximadamente 24 centímetros. De uma lateral à outra. Vamos colocar aí uns 21 centímetros. De profundidade. Vamos colocar aí uns, deixa eu ver, uns 9, 10 centímetros também. E de peso, vou tirar as pilhas aqui, pra fazer mais sentido o peso. Olha lá, 556 gramas, ó, 53 gramas, desculpa. Então, ela é bem levinha, menos de 1 quilo, né? Na descrição lá do anúncio, eu vou falando que é em torno de 1 quilo e pouquinho. Mas, assim, só ela é esse tanto que ela pesa. Acredito que pode ter pesado já com a caixa, com o que vem nela, né? Acredito eu. Mas ela é bem levinha, pequenininha. Ó, vocês ficam bem assim, ó. Minha mão é bem pequena, então, só pra vocês terem uma ideia, assim, que ela é quase um palmo meu, tá vendo? Bom, coloquei a pilha, agora eu vou mostrar pra vocês como que coloca, como que faz a recarga aqui dentro. Você vai passar aqui pra fora, essa linha. Ó. E aí, você vai colocar dessa forma, pressionando um pouquinho. Feito isso, você vai esticar aqui a sua mão, segurando a linha, porque você que vai guiar a guia para ela encher a bobina aqui atrás. Então, ó, vou ligar ela, ela vai começar a girar, e aí você vai guiando, ó. Se você quer um pouquinho mais pro canto, você vai levando a guia, ó, a linha pro canto. Se você quer mais no meio, é só manter ela no meio.
Depois é só cortar a linha. Essa daqui também você corta. E pronto, já está recarregada a bobina. Agora, você vai colocar ela aqui, ó. Esse aqui vai manter, você vai colocar esse prendedorzinho aqui. É bom colocar deste lado assim, ó, subindo, ó, a linha na parte de cima. Aí, agora você vai passar aqui dentro. Aí, como eu disse, passar aqui dentro, eu vou fazer até o teste pra vocês verem, ó. Já tá difícil até de puxar. Aí, você vai passar aqui do outro lado, dentro dessa argolinha aqui. E às vezes também sai, tá, gente? Ó. Tô indo pro menos aqui, tá difícil voltar. Melhora um pouquinho, mas ó, ainda continua bem firme. Depois você vai passar aqui. Ó, só de puxar aqui já ficou difícil, né? Você pode, ó, tentar de um lado pro outro, o negócio não vai. Acho que é até melhor eu tirar e mostrar o jeito que eu faço, geralmente, que dá mais certo. Aí, ó, ao invés de passar aqui dentro, eu geralmente coloco dessa parte aqui, ó, nessa parte aqui de fora, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Não, eu coloco de fora. Costuma sair, às vezes, da linha parar aqui? Sim, costuma. Mas é o risco que a gente acaba tendo, né? Depois passa aqui. Aqui dentro também. E agora, por último, na agulha. Passado na agulha. Aqui tem uma alavanquinha, ó. Aí você vai puxar a alavanca e passar ela por debaixo. Feito isso, agora é só colocar na parte de baixo. Eu coloco assim, ó, no sentido horário. Eu acredito que até essa emendazinha aqui, ó, que tem nela, é pra passar a linha, ó. Encaixou o vidrinho aqui. Agora, vai puxar a linha. Já puxou a linha lá embaixo. Você vai rodar pro seu lado, tá? Pra linha de baixo vir. E aí, você vai jogar as duas lá pra trás. Eu peguei aqui um pedaço de jeans pra fazer a demonstração pra vocês. Porque essa daqui é de uma calça que eu tinha. Ela tinha esse cinto pra vocês verem que aqui é essa parte aqui mais grossinha e essa daqui pra ver como que ela vai trabalhar aqui. Então, passa as linhas lá pra trás, abaixou a alavanca pra descer essa parte e vamos lá ver como que ela funciona. Ó, já com a pilha, ela não quis muito trabalhar. Ó, tá vendo? Aqui tá girando. Tá indo. Tá no ponto alto. Agora vamos ver no ponto baixo. Tá perdendo um pouco a força. A pilha pode ser porque duas delas eu tava utilizando no controle. Então, às vezes, ela pode estar assim um pouco fraca. Mas as outras são novas. Agora é a parte do retrocesso, hein? Será que tem ou não? Ela está com a alavanca aqui, ó, baixinha, e aí eu vou levantar, ó. Ó, ela começa a costurar pra trás, viu? Ó, levantei, ó. Você vai meio que puxando o tecido, ela vai fazendo retrocesso. E aí você abaixou aqui a alavanca, ela voltou a costurar pra frente. Ó. Não ficou aquela coisa perfeita, porque também tá na pilha, né?
Então, acredito que a força com a pilha, ela deixa ela um pouco mais fraca. Então, aqui no finalzinho foi o ponto baixo. Olha lá, ó. Aqui mostra o desenho bonitinho, ó. Ponto baixo e o ponto alto. Então, aqui foi a parte do ponto baixo, o finalzinho. Aqui é a parte que eu fiz o retrocesso. E no início é o ponto alto, ó. Vê se vocês notam alguma diferença. E só lembrando que eu não utilizei essa parte aqui de cima, ó. Eu não passei a linha nessa parte da tensão da linha, né? Agora eu vou colocar ela ligada na tomada ali para vocês verem a diferença também em relação à força e tudo. Bom, já liguei ela na tomada e eu vou utilizar também esse pedalzinho aqui, ó. A entrada do pedal parece a de fone de ouvido. É só conectar aqui atrás. Novamente, pra mostrar aqui o avesso também, olha só como é que fica bem bonitinho, olha. Fica bem certinho. Ó, a parte aqui do retrocesso e o finalzinho, ó. Aqui é porque eu não fiz o arremate, né? Que a parte do retrocesso tá aqui. Mas a parte do avesso fica bem retinho, fica bonitinho. Agora vamos testar. Deixa eu pegar outra ponta. Agora vamos testar a parte mais grossinha da costura pra ver se ela vai. Lembrando que ela tá ligada na tomada, tá? Então vamos ver se vai dar certo. Ponta aqui tá no baixo. Desci a alavanca, ó. Desci. Vamos ver. Ó, apertei aqui, ó, ela já vai. Pode ver que ela fica bem mais forte e olha só o barulho que ela faz. Ó, no caso, você teria que guiar com a outra mão, tá vendo? Mas pode ver que o ponto ficou bem mais firminho também, diferente de quando tava com a pilha. O avesso aqui, ó, perfeito, tá vendo? E ela conseguiu costurar também na parte mais grossinha da costura. Agora, vamos testar aqui o retrocesso. Ó, levantei a alavanca, ó, tá, pra baixo, subi. Aí, agora, ó, no mesmo lugarzinho que você terminou, você vai tentar voltar, ó. Mas aí, você vai ter que puxar um pouco o tecido pra ela vir costurando pra trás, ó. Aqui eu tô puxando, ó. Olha lá, o fio já deu ruim aqui, ó. Puxei a linha. Aqui é o avesso, de como ficou. Pode ver que o retrocesso, ele, assim, você tem que ter uma certa habilidade, vamos dizer assim, pra você conseguir levar o tecido lá pra trás pra ele fazer o retrocesso, né? E se você tiver com pedal, aí você tem que ficar manejando o pedal e ficar com uma mãozinha só pra você guiar o tecido pra trás, né? Porque aqui, essa parte aqui é meio que pra apoiar o tecido pra ele fluir bonitinho, né? Mas se você levantar pra fazer o retrocesso, então corre o risco do tecido ficar no mesmo lugar, ou então ele agarrar no percurso, entendeu? Então, por isso que é interessante você ter uma certa habilidade para utilizar o pedal. Bom, pro pedal ficar bem folgado, eu tive que trazer ela bem próxima aqui, ó. Bem pertinho aqui, quase caindo, pra ela ficar com uma folga aqui no chão, ó, o pedal. E vamos testar, né, com as duas mãos agora aqui, que aí vai ficar livre pra mexer na parte da costura. E vocês vão acompanhando aí. Posicionado direitinho aqui, alavanca baixada. Vou pressionar aqui o pedal. E agora a parte do retrocesso. Levantei a alavanca. Agora é só levantar a agulha. Eu geralmente tenho o hábito de puxar um pouco a linha para deixar ela bem folgada na ponta da agulha. Na hora de puxar,
que ela sai melhor. Isso é um hábito meu. Cortei as duas pontas. Então, a parte de trás, ó, o retrocesso, ficou assim. E a parte da frente, dessa forma. Então, a parte do retrocesso às vezes você vai ter esse hábito, de acordo com as costuras e tudo, pra você conseguir voltar com ela retinho, né? E, assim, ela cumpre o que ela promete, que é costurar, né? É o principal. Ao todo, o pedal tem, deixa eu ver aqui, 1,07 m, 1,07 m, desde a pontinha aqui, ó. E já a fonte, ela é um pouco menor. Geralmente eu uso extensão pra ligar ela, tá? Ó. Vamos colocar aí 63 centímetros. Vou mostrar mais algumas coisas dela. A parte da luz. Eu até vi alguns comentários também na Shopee falando que de algumas pessoas a luz não veio funcionando. Aqui tem um botãozinho, ó, que você pressiona pra baixo, ela desliga. Pressionou, ela liga. Aqui tem a parte pra cortar a linha também, ó. Puxar um fiozinho aqui, ó. Passou aqui em cima, ó, já cortou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que é isso. Aqui é de plástico. Aqui é o lugar de você ligar. On é pra baixo, desligado é pra cima. Aqui já tem a parte aqui de você colocar o pedal e a parte de ligar a fonte. Bom, então, agora é a parte da questão das vantagens dela. Eu considero como uma grande vantagem o tamanho dela, por ser bem compacta, dá pra você colocar no guarda-roupa, então o tamanho é uma vantagem. O funcionamento dela, a pilha, por quê? Ela é um ponto muito interessante também. Porque se você tá numa correria, você precisa remendar uma calça que você vai sair no dia seguinte, né? Às vezes acontece, né? Alguns imprevistos e de repente deu um apagão, né? Acabou a luz aí no seu bairro, então você vai conseguir trabalhar com ela utilizando a pilha, ela já tem a luz ali embutida, mesmo que fraca, mas pelo menos ela vai te ajudar ali para quebrar aquele galho, né? Então eu acho isso bem bacana. O fato dela ser bivolt também, então se você for para alguma outra cidade e você não quer ter essa necessidade de comprar uma máquina assim tão potente, né? Porque vai ser mais para reparo, então não tem a necessidade de você comprar uma outra máquina. E você também não vai precisar se preocupar também de ficar mudando ali a voltagem atrás, porque ela já é automática, então eu acho que isso é super válido como esse ponto nela, né? Então você pode viajar, levar ela para outra cidade, você vai poder utilizar tranquilo. O preço dela que está atrelado também ao benefício, né? Que ela entrega, que é a costura. Às vezes você pode pensar assim, mas ela não é igual às outras, assim, o acabamento não fica tão bonito, mas você tem que pensar na forma de, tipo assim, você tá, vamos dizer assim, fazer uma barra, alguma coisa, você tem que ter certeza que o serviço vai ser entregue, né? Você vai conseguir fazer a barra e também a costura não vai desfazer devido a essa função do retrocesso, né? Que já é esse outro benefício que eu vou comentar, que até pouco tempo, né, que eu descobri essa função dela. Como uma vantagem, porque aí você vai ficar mais segura na costura que você fez ali, às vezes fazer a barra da calça, então já vai ficar mais segura devido ao retrocesso, porque você não vai precisar fazer o acabamento na mão mesmo, que antes de conhecer essa função dela, eu fazia na mão, eu deixava um pedaço de linha maior para depois passar na agulha e fazer o acabamento na mão, então é uma coisa assim que você vai ter que trabalhar um pouco mais aí pra você entender como que vai fazer um acabamento melhor, né? Mais bonito. Que ali o que eu mostrei ali é mais pra vocês terem uma ideia.
E o simples manuseio dela também é um ponto positivo, porque são lugares fáceis de passar, não tem muito assim, amolação, né? Que às vezes tem máquina que é tanta coisa, passa ali, não sei o quê. Então, essa parte do manuseio dela, por entregar de forma simples, né? A costura é pra mim um ponto muito vantajoso. E em relação às desvantagens, eu considero o barulho dela um ponto negativo. Eu moro em apartamento, quem mora aí vai entender. Eu sou o tipo de pessoa que eu tento evitar ao máximo os meus vizinhos, tanto de cima quanto de baixo, do lado. E eu acho ela bem assim barulhenta. Então, como eu trabalho mais à noite com a parte do artesanato, então eu não consigo, por exemplo, 9 horas da noite fazer um serviço com ela, por exemplo, né? Porque eu trabalho com toalhinha e tudo, então eu preciso de máquina com muita frequência, né? Para passar o barrado, enfim. E eu já acho ela mais barulhenta. Então, pra mim é um ponto negativo, porque o máximo ali estourando 9 horas mesmo que eu já tenho que estar finalizando ali o meu trabalho. E aí eu já considero isso um ponto negativo. Ajuste da tensão da linha também eu considero um ponto muito negativo, como vocês viram ali, né? Eu nem tinha colocado a linha na parte da tensão, né? Que é regulado, e a linha já estourou ali, já deu probleminha. E se eu tivesse passado é que eu não ia conseguir costurar mesmo, né? Então, essa parte aí eu achei bem complicada. A questão das peças mais frágeis, né? É plástico, né? Então a gente até entende tudo, mas eu falo no sentido daquela pecinha lá da molinha, né? Que você tem que ter um pouco mais de cuidado com ela, porque se ela amassar, ela não vai conseguir fazer a entrega da linha completa para fazer a costura, que foi o que eu passei. Então eu tava com uma encomenda, no início eu utilizava ela muito, tá, gente? Então eu usava ela bastante para passar o barrado nas minhas toalhinhas. Mas depois disso, eu comecei a pensar, nossa, será que eu vou ter que ficar, tipo assim, me preocupando? Será que esse negócio vai sair de uma hora para outra? Será que eu vou conseguir arrumar? Sabe? Então, essas coisas que eu comecei a questionar. Nossa, será que eu vou poder contar sempre com ela na hora que eu tiver uma encomenda grande e tal? E tem essa questão do barulho, né? Então, essas coisas eu comecei a ficar meio que pensando se realmente vale a pena eu continuar trabalhando com ela ou não. O tamanho do fio do pedal eu coloquei como desvantagens, né? Mas é porque ela vai ficar bem próxima assim da mesa, né? Então correndo o risco ali de cair da mesa e estragar, é mais devido a esse fato. O fato também dela travar às vezes, essa eu peguei o jeans, né? Mas já aconteceu em algum tecido lá que eu fui passar na toalhinha e aí do nada ela deu uma desligada assim, aí depois ela voltou, aí eu fiquei, epa, peraí, como é que é? Será que vai acontecer de novo? Será que ela vai me deixar na mão? Então meio que ficava assim. E existe, como é que fala? Exige também uma certa agilidade, né? É igual o fato lá da parte do retrocesso. Você vai ter que ter mais agilidade ali na hora de passar, de você tentar passar no mesmo buraco que você veio ali da costura, para ficar um acabamento mais bonito. Então, você tem que ser mais ágil com ela nessa parte. Agora, a minha opinião, minha grande opinião, vale a pena comprar? Vale. Então, para trabalhar com os meus artesanatos, uma coisa assim, que se eu pegar uma encomenda grande assim, eu não acho vantagem. Sinceramente, eu não acho vantagem eu comprar, tipo, investir nela, sabe? De início até tava muito bem, valendo a pena. Mas hoje, minha realidade, pra mim, não dá. Mas se você, né, quer comprar ela pra ter um quebra-galho mesmo ali em casa, de uma roupinha de uma criança lá que rasgou alguma parte ali pra você ajustar a barra da sua saia ou da sua calça, eu acho super válido, eu já super apoio. Se a sua intenção é essa, tipo, pra ter ela ali mesmo como um stand-by, mesmo pra você fazer uma barra ali de uma calça que você comprou, achou linda e não tá te servindo, eu acho super válido. Mas, na minha realidade hoje, não faz muito sentido, né? Tanto que hoje eu já até comprei uma outra, que mais pra frente aí nos vídeos eu vou mostrar também ela, como é que eu trabalho com ela. Mas é essa a minha opinião, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma
dúvida ou algo do tipo, pode colocar nos comentários que de uma forma ou de outra eu vou tentar passar para vocês, né, assim, o que eu achei e tudo, como que eu posso estar ajudando vocês também, ou até mostrar em próximo vídeo também se vocês tiverem alguma dúvida. Mas a minha intenção com ela hoje, no momento, é porque eu não gosto de ficar muito com as coisas que eu não utilizo guardada. Ou então eu vendo, ou eu dou, nesse momento então eu vou doar ela para uma instituição da terceira idade que está trabalhando, tem um projeto lá de ensinar o pessoal a costurar, a bordar, enfim, essa vai ser a finalidade dela. Então, enquanto eu estiver com ela, se vocês quiserem colocar aí nos comentários aí alguma dúvida e eu conseguir sanar elas para vocês, vai ser top. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tchauzinho!